E se muito do que a gente achava que sabia sobre diabetes e obesidade estivesse, na verdade, de cabeça para baixo? Hoje, vamos explorar o papel quase secreto do fígado na regulação da insulina e como ele pode ser a verdadeira chave para a gente entender o metabolismo de um jeito completamente novo. Por muito tempo, a resistência à insulina foi pintada como a grande vilã por trás de doenças metabólicas, sabe? Como o diabetes tipo 2 e a obesidade. Era sempre ela a culpada. Mas e se essa ideia não contar a história toda? E se a resistência à insulina não for a causa, mas sim uma consequência? Uma reação a algo que começou bem antes? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos entrar agora numa nova teoria que está literalmente virando de ponta cabeça o que se pensava sobre o assunto. É hora de repensar essa relação de causa e efeito no nosso metabolismo. Olha só que interessante. O modelo tradicional, que está aqui na esquerda, diz o seguinte: as células ficam resistentes primeiro, e isso força o corpo a produzir mais e mais insulina. Já o novo modelo, na direita, inverte tudo. Ele diz que, na verdade, os níveis cronicamente altos de insulina, a tal da hiperinsulinemia, vêm primeiro e são eles que causam a resistência nas células. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de pensamento perfeitamente. À esquerda, a ideia antiga, resistência em primeiro lugar, que leva à alta de insulina. À direita, o novo paradigma. O excesso de insulina é que é o gatilho inicial. A pergunta de $1 milhão, então, é: de onde vem esse excesso todo de insulina? E a resposta para essa pergunta nos leva ao nosso herói silencioso, o fígado. Pensa nele como se fosse um filtro mestre do nosso corpo, um guardião que controla tudo o que entra na nossa circulação, principalmente hormônios poderosos como a insulina. E o processo-chave para isso acontecer se chama depuração hepática de insulina. Basicamente, depois que o pâncreas libera a insulina, a primeira parada dela é o fígado. Ele funciona como uma estação de tratamento, limpando o sangue e removendo o excesso de insulina antes que ela se espalhe pelo resto do corpo. Agora, se prepara para esse número: 80%. É impressionante a eficiência disso. Num corpo saudável, o fígado consegue eliminar até 80% da insulina logo na primeira passagem. Isso mostra o quão fundamental um fígado saudável é para manter todo o nosso sistema hormonal nos eixos. Tá, mas e quando esse filtro superpoderoso fica sobrecarregado? Bom, aí a gente chega no que se pode chamar de uma balança hormonal quebrada. A hiperinsulinemia, que é o resultado dessa sobrecarga, começa a bagunçar todo um delicado equilíbrio hormonal. Quando tudo está funcionando bem, a insulina e o hormônio do crescimento, o famoso GH, trabalham numa dança perfeita. A insulina dá o sinal para guardar energia e o GH dá o sinal para usar essa energia e queimar gordura. Uma harmonia. Só que a hiperinsulinemia, que muitas vezes é causada pela supernutrição e pelas dietas modernas, acaba com essa dança. O excesso de insulina simplesmente suprime o hormônio do crescimento. E o resultado? O corpo inteiro muda para o modo de armazenamento de gordura, tornando muito mais difícil queimar qualquer coisa. E isso nos leva, talvez, à parte mais fascinante de todo esse novo modelo: uma reinterpretação completa do que é, afinal, a resistência à insulina. E aqui vem a grande virada na história. A resistência à insulina talvez não seja uma falha do sistema. Pesquisas recentes sugerem que ela é, na verdade, um mecanismo de proteção. As células não estão quebradas, elas estão se defendendo, criando uma resistência para se protegerem dos efeitos tóxicos de uma sobrecarga de nutrientes, que é sinalizada o tempo todo pela insulina alta. Ou seja, aquilo que a gente sempre combateu pode ser, na verdade, o corpo tentando se salvar. O problema não é o escudo, mas sim o ataque constante que faz o escudo ser necessário em primeiro lugar. Entender isso muda totalmente nosso foco. Em vez de lutar contra a resistência, o objetivo passa a ser tratar a causa raiz dela, a hiperinsulinemia. Então, como é que a gente pode, digamos, limpar o sistema e trazer o equilíbrio de volta? A gente vê aqui que vários fatores contribuem para essa condição, desde genética até, claro, a dieta moderna. Mas o ponto crucial é que todos eles convergem para um problema central: a diminuição da capacidade do fígado de limpar a insulina. É como se o nosso filtro metabólico estivesse ficando entupido. As estratégias principais focam em aliviar essa carga sobre o fígado. Por exemplo, a restrição calórica e o jejum não são sobre punição, mas sobre dar ao fígado uma chance, uma folga, para ele poder limpar o filtro.
E com o tempo, essa abordagem permite que o corpo recupere sua sensibilidade natural à insulina, trazendo o sistema todo de volta ao equilíbrio. Isso tudo reformula completamente a nossa visão sobre saúde metabólica, né? A questão não é só gerenciar o açúcar no sangue, mas sim cuidar ativamente da saúde do órgão que gerencia os nossos hormônios mais importantes. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Será que estamos cuidando do nosso fígado antes que seja tarde demais?